dizer na hora que vocês entraram, a hora que vocês saíram, se vocês falaram alguma coisa em sala de aula, se vocês participaram, se não participaram. Então, eu já tenho acesso aqui a todas as informações, tá? Vamos lá, Alana, começar por você. Deixa eu colocar aqui a nossa lista de exercícios. A nossa lista de exercícios, vocês vão ver, ela já está... Largura da página. Ela já está lá no Moodle, já faz um tempinho, tá? Já está lá no Moodle, já faz um tempinho. Então, vamos lá, Lana. A Lana, minha querida, hoje vai ser a vítima, a primeira vítima da aula de hoje. A Lana. Assinale a alternativa correta, Lana. Vamos começar pela letra D. Eu vou ler todas as afirmativas e você vai me falar qual a Lana que está errada. Não é válida a nomeação de herdeiro sob condição? O que é sob condição? Condição, evento, futuro incerto, não é? O codicilo pode ser realizado mediante escritura pública ou escrito particular. Neste último caso, o codicilo precisa estar subscrito por duas testemunhas? O direito brasileiro proíbe o testamento recíproco, mas permite o testamento correspectivo. A existência de testamento, mesmo que todos os herdeiros sejam maiores e capazes, impede a realização do inventário extrajudicial. E aí, Alana? Me conta, o que você lembra aqui da nossa disciplina? Vamos lá, pessoal. Eu posso nomear um herdeiro? Quem quiser ajudar a Alana, tá? Pode ajudar, isso conta ponto, tá, pessoal? Vamos lá, pode ajudar a Alana. Eu posso nomear um herdeiro lá no meu testamento sob condição? Então, eu posso falar assim: deixo para o meu filho mais velho aquele escritório todo montado. Se ele passar na OAB, pá. Se ele é a correta que eu quero, Alana, pá. Se ele passar na OAB, isso é termo ou é condição? Depende, não é? Se ele já estiver fazendo um curso de direito, já tiver estudado, tiver tirado nota boa, isso é termo. Só vai depender de um prazinho para ele passar na OAB. Mas e se ele não tiver nem nascido? Condição, não é? Evento futuro e incerto. Então, é válido, sim. É válido. É válido a nomeação do herdeiro sob condição. Vamos lá na C. Na C, Alana. O codicilo pode ser realizado mediante escritura pública ou escrito particular? Pode. Mas se eu quiser fazer meu codicilo, eu preciso de testemunha? Não preciso de testemunha, não preciso de testemunha. O codicilo é aquele pequeno escrito. É aquele documentozinho que eu vou colocar ali, olha, deixo para meus sobrinhos as minhas bijuterias. Deixo para minha cunhada a minha maquinazinha de fazer macarrão. Isso é codicilo, não precisa de testemunhas. Letra B, então tá errado, tá? Precisa ser subscrito por duas testemunhas? Não. O direito brasileiro proíbe o testamento recíproco? Proíbe. Mas permite o testamento correspectivo? Não é quase a mesma coisa. O testamento recíproco é que eu deixo tudo para você e você deixa tudo para mim. E o correspectivo é que eu deixo tudo para você se eu morrer primeiro. E você deixa tudo para mim se eu morrer primeiro. Tá bom? Então, não, nós não admitimos, nós não permitimos
o testamento correspectivo. E a letra A? A existência de testamento, mesmo que todos os herdeiros sejam maiores e capazes, impede a realização de inventário extrajudicial? Exato. Exato, é isso mesmo. Testamento, tem testamento e inventário judicial. Tá bom? Não interessa se os herdeiros são maiores, menores, capazes, incapazes, relativamente incapazes, absolutamente incapazes, não interessa. Tem testamento, inventário judicial. Resposta correta é a letra A. Isso daí, Alana. Muito bem, muito bem. Vamos lá, depois da Alana. Quem é o próximo depois da Alana? A Laílson. A Laílson já chegou agora e já vai responder a questão. Tá, Laílson? Já chegou e já vai responder. Vamos lá, Laílson, você vai me falar se é sim ou não. Eu até brinquei com o pessoal da manhã, né? Sabe aquelas cabines que você fica assim com fone de ouvido, aí de repente só aparece uma luz vermelha, e aí você tem que responder sim ou não? Sim! Alailson, você troca um 10 na prova por a caneta? Sim! Desse jeito. Então, eu vou falando aqui, Alailson, você vai falar se está certo ou se está errado, tá bom? Vamos lá. 29. Vamos começar, então. No casamento, sobre o regime de comunhão universal de bens, o cônjuge sobrevivente, ele vai participar da herança deixada pelo cônjuge que faleceu, concorrendo com os filhos do casal, cabendo-lhe igual quinhão aos do que sucederem por cabeça? É assim? Aquela pessoa que é casada no regime de comunhão universal de bens, ela vai concorrer com os filhos do casal? Luzinha vermelha, Laílson. Não, não, gente. O que nós falamos sobre regime de comunhão universal de bens? O cônjuge sobrevivente no regime de comunhão universal de bens, ele é herdeiro ou ele é meieiro? Em regra, ele é meieiro. Ele não concorre com os filhos do casal, tá? Então, em regra, ele não concorre com os filhos do casal. Pega água para mim, por favor. Tá? Ele não concorre com os filhos do casal, porque, em regra, ele já vai receber metade da herança. Tudo que faz parte daquela comunhão universal de bens vai ser dividido. Metade para o cônjuge sobrevivente, metade para o cônjuge que morreu. O cônjuge sobrevivente, supértice, ele só vai ser herdeiro daqueles bens que nós chamamos de particulares, tá bom? Então, ele não participa da herança, tá? Cabendo um quinhão igual de jeito nenhum. Olha lá, B. Colação é o ato mediante o qual o co-herdeiro, para assegurar a igualdade das legítimas dos demais, devolve a massa hereditária em espécie o bem recebido em doação pelo autor da herança. Ele vai devolver em espécie? Não, ele pode devolver o carro, ele pode devolver um outro bem no local daquele que ele ganhou, ele pode devolver dinheiro, ele pode devolver ações, ele pode devolver uma casa, tá bom? Ele vai informar, olha, eu já recebi tanto. Então, da parte que caberia a mim, eu quero avisar vocês que eu já recebi tanto. Então, eu não vou receber esse valor. Então, ele não devolve em espécie. Às vezes, ele vai pagar o irmão,
ele vai dividir, ele vai dar um carro para ser a diferença, mas ele não vai falar em espécie. Diga, ele pode dar poltrona, professor. Boa noite, professora. Desligou o áudio, a senhora desligou o áudio. Oi, boa noite. É o seguinte, vou dar um exemplo aqui de uma doação. Eu recebi, por exemplo, um lote do meu pai em vida. Olha, deixa eu te contar aqui, ó, Maria das Dores, consultoria, eu cobro a hora, tá? Tá bom. Tô brincando. E aí pode veio falar. Você ganhou um lote. De doação, né? De doação. Aí, esse lote, recebi, eu era criança, supor que eu era criança. Aí, com o tempo, ele veio a falecer, tem meus irmãos, e esse lote se valorizou. Eu peguei, é um lote grande, eu peguei, consegui parcelar o lote em frações, e ali eu contratei uma construtora e construí casa. Sim, aí houve um empreendimento, muito dinheiro. Tá rica, hein, Maria das Dores? Quando vinha a falecer, meu pai, pronto, faleceu. E aí eu recebi lote, e agora eu tenho, foram várias frações que eu negociei, vendi já como as casas. E aí houve uma supervalorização. Sim. Como é que é resolvida essa questão? Vai ser o valor atual desse empreendimento ou como vai ser o valor de um imóvel, de um lote naquela região. Ah, tá. Quanto que vale um lote naquela região? Hoje. 8 milhões. 8 milhões. Momento. Oi? 8 milhões. Tô brincando, professora. Caraca, gente! Maria das Dores, quero ser mais sua amiga, tá? Professora, só um exemplo. Aham, só um exemplo, gente. Só um exemplo da Maria das Dores. Então, Maria das Dores, como você construiu o empreendimento, você valorizou o imóvel, mas você ganhou um lote. Tá? Sim. Quanto que valia aquele lote no momento do falecimento? Então, é esse valor que você tem que trazer à colação, tá? Certo. No momento do falecimento, quanto valia aquele lote? Valia, na época, 8 milhões, então, quando for fazer herança, vai fazer o inventário, vai ter que pegar esses 8 milhões desse lote, acrescentar na herança lá que o decujus deixou, somar tudo e dividir por todos os herdeiros. Aí aqueles 8 milhões vai descontar da parte que você já recebeu. Tá? Agora, digamos, por exemplo, que na hora de dividir, o valor deu 5 milhões para cada. Você não ficou com 3 milhões a mais? Sim. Ficou. Você vai ter que pagar os herdeiros essa diferença. Tá? Você não pode ficar a mais. Nós fizemos a conta, né? Eu sou ruim de conta, mas nós fizemos a conta disso na semana passada. Você tem que fazer a conta. Então, se ultrapassar, se aquele bem que você ganhou ultrapassou hoje o valor que caberia a cada um na herança, tá? Que caberia a cada um na herança, você vai ter que ressarcir o erário. E aí, como que você vai ressarcir o erário? Em dinheiro? Não necessariamente. Você pode dar uma casa, pode dar uma poltrona, você pode dar um carro, tá? Mas aí você tem que ressarcir o erário. Certo. O erário não. A massa, o espólio, né? O espólio. Eu vou colocar mais um complicador. Eu recebi isso, eu era criança. Não tem problema. E você é filho, não é? Foi num divórcio, por exemplo, dos meus pais. O imóvel estava no nome da minha mãe. Aí foi feito lá aquele divórcio consensual e deixaram esse lote, por exemplo, para mim. Só que aí meu pai pegou depois, despertinho, transferiu para o nome dele e me fez isso depois como doação dele, né? Para mim, como se fosse espólio dele. Como se fosse... sim. Aí o negócio é mais complicado, né? Aqui, Alan, professora, mas a valorização não seria da mesma forma sair como um valor maior? Então, Alan, a valorização, ela vai entrar, a valorização. Eu já vou te responder, tá, Maria das Dores? Mas a valorização, ela vai entrar. Por quê? Porque se aquele bem estivesse na posse do decujus no momento que ele faleceu,
Não estaria com aquele valor? Sim, tá? Então, ela vai ser naquele valor. O que nós não vamos aceitar é, por exemplo, bens móveis, carro, porque o carro, ele não valoriza, ele desvaloriza. Entendi, professor. Tá bom? É porque, no caso, eu tinha, pela explicação anterior, eu tinha entendido que tipo, traria a colação o valor do imóvel à época que foi entregue para a pessoa. O valor do bem móvel, carro, tá bom? Por quê? Porque o carro que eu ganhei na época era 100 mil, hoje ele custa 20. Eu vou trazer o valor de 20 mil? Não, eu ganhei foi 100 mil naquela época. Bem, imóveis valorizam, tá? Então, mas esse bem imóvel desvalorizou, aí vai trazer o valor do bem imóvel desvalorizado, tá? O espólio como um todo vai perder, tá bom? Mas bens imóveis valoriza, bens móveis desvaloriza, aí você traz o valor da época. E ainda tem gente que traz o valor da época corrigido, tá? O valor da época corrigido. Aquilo que eu te dei naquela época custava tanto. Quanto? 100 mil? Quanto que é 100 mil hoje? Quanto que aquele dinheiro, se tivesse ido no investimento, valeria hoje? Tá? Sim, outra questão, Maria das Dores, é que você pode trazer como valor do bem o IPTU. Às vezes tem muitos imóveis. Qual é a forma mais fácil de você resolver isso, quando você tem vários imóveis? Traz o valor do IPTU para ser algo mais justo, tá? Aí, a questão é dividido o valor atual, é isso? Como assim, Luiz Fernando? Deixa eu só responder aqui a Maria das Dores. Aí, nesse caso, Maria das Dores, você vai ter que entrar com uma ação para anular a doação, tá? Anular a doação, porque essa doação, na verdade, ela ocorreu, mas não foi uma doação 100% do seu pai, ela foi uma doação de 50% só do seu pai, tá? Que era 50% do seu pai e 50% da sua mãe. Então, é anular essa doação para que conste como valor correto da doação, sendo 50% do seu pai, 50% de sua mãe. Por quê? Porque aí, na hora que o seu pai faleceu, você tem que trazer a colação o quê? Não o valor todo do bem, mas só 50%. Você só recebeu 50% dele, tá? Tá, obrigada, professora. De nada. Mas professora. eu quero... Me contrata, tá, Maria das Dores, para eu te ajudar nesse negócio aí, tá? Eu cobro só uma comissãozinha do lote. Ó. Vamos lá. Eu não entendi a pergunta do Fernando. Olha só, do Luiz Fernando. Professor, no caso, é dividido o valor atual? Como assim, Fernando? Me explica, eu não entendi. Se é dividido entre os herdeiros depois da valorização. Sim, se todo bem que é valorizado, eu conto esse valor como bem, aí eu vou dividir entre os herdeiros. A valorização, ela vai entrar nas contas, tá? Tudo eu entro na conta. É por isso que nós usamos carro, o valor da época que você recebeu corrigido. Porque se aquele dinheiro tivesse numa poupança, quanto que ele teria? Poupança nada, né? Você teria perdido. Mas, sei lá, num fundo de investimentos, quanto que esse dinheiro teria rendido? Quanto que seria hoje aquele bem? Tá? Maria das Dores, foi uma situação que vi no cartório. Sim, no cartório que você é dona? Entendi. Cartório que a Maria das Dores é dona, sabe? Ela fica aqui rindo, sabe? Ela está esperando terminar o curso de Direito para ela poder assumir o cartório de vez, né? Professora, no caso da Maria, não cabe retificação? Sim, pode ser uma retificação da doação, sim. Tá? Mas aí você tem que ver o prazo, se cabe ainda o prazo dessa retificação. Tá? Você tem que ver se cabe. Tá? Ou vai ter de convencer os irmãos de que, olha, não, aqui eu ganhei, mas eu ganhei naquela época, eu ganhei só metade. Está aqui o documento do divórcio dizendo que o bem que era dos dois vai ser dividido para mim. Então,
Então, tem que ficar desse jeito, tá? Só um minutinho aqui, gente. Só um minutinho. Minha clientinha, gente, tadinha, ela já que me ligou 5 vezes e eu não atendi. Aí ela tá desesperada. Desculpa. Tá? Então, o que pode, às vezes, na própria ação do inventário, ou Maria das Dores, tentar comprovar que aquele bem que você recebeu, só 50% pertencia ao pai, tá? Pode. Beleza? Então, vamos continuar, que eu tô com o Alailson, gente. Eu tô aqui com o Alailson. Nós estamos aqui na brincadeira do sim ou do não. Vamos lá, Alailson. Estão sujeitos à colação os herdeiros necessários do autor da herança, mesmo aqueles renunciantes ou declarados indignos? Luzinha vermelha, Alailson. Alailson, luzinha vermelha, sim ou não? Sim! Sim, gente! Sim, Alailson. Alailson, volta aqui para a aula, Alailson. Então, estão sujeitos, sim, à colação, tá? Aqueles que renunciaram à herança e aqueles que foram declarados indignos. Ok? Tem que trazer tudo à colação? Tem. Eu preciso saber tudo que foi distribuído. Para quê? Para que os herdeiros recebam igualmente. Tá bom? Igualmente. Então, letra C está correta. A pena do sonegado, a pena de sonegado só se pode requerer e impor em ação movida somente pelos herdeiros do autor da herança. É isso que nós vimos sobre a pena de sonegados? Somente pelos herdeiros do autor da herança? Não, tá? Não. Ok? Inventariante pode, cessionário pode, Ministério Público pode, então não pode, o Estado pode, tá? Então essa pena de sonegados não é exclusiva para os herdeiros da herança, não. Mas atenção, nós vamos ver uma questão aqui. O legatário, aquele que recebeu um legado, ele pode ajuizar uma ação de pena de sonegados? Não. Por quê? Porque a pena de sonegados, ela tem a ver com a sucessão legítima. O legatário, se ele não for herdeiro lá da sucessão legítima, ele for um terceiro, ele não tem interesse lá na sucessão legítima, tá bom? Então, o legatário não tem interesse para ajuizar uma ação de sonegados, beleza? Vamos lá, deserdação, Alailson, é sua chance agora, Alailson. No caso de deserdação, os motivos que a ensejam podem ser posteriores à morte do autor. Parei aqui. Deserdação, os motivos que ensejam a deserdação podem ser posteriores à morte? Aí depois que o pai morreu, você vai lá, enche seu braço de tatuagem, né? Seu pai não queria que você fizesse tatuagem. Enche seu braço de tatuagem. Depende não, Ronaldo. Enche seu braço de tatuagem assim. Aí o seu pai entra em contato com o Chico Xavier. E o Chico Xavier entra em contato com outro médium. Faça aí agora um testamento. Deserdo, meu filho, porque ele fez a tatuagem. Não, gente. Um dos requisitos para deserdação é que os motivos da deserdação estejam em testamento. Como que você vai fazer um testamento depois que você morreu? E agora? Então, não. Se é algum fato posterior à morte do autor, você tem que ver se ele não enquadra em uma das causas de indignidade. Tá bom? Ok? Professor,
casal vive um relacionamento estável e tiveram 3 filhos. O companheiro, antes da relação estável, havia recebido uma herança, uma fazenda de valor de 200 mil. Ô, José Inês, essa daí é exatamente a questão que eu coloquei para vocês fazerem. Você tá muito cara de pau, não é? E aí? Ela caiu no simulado que eu fiz aqui da OAB. Ah, foi bem a questão que eu coloquei no exercício para vocês, não é? Esse José Inês é esperto, não é? Não é? Mas e aí, gente? E aí, a fazenda, depois que a pessoa morreu, valorizou 200 mil. E aí? Ela faz jus aos 200 mil que valorizou? Sim. Sim, senhor. Sim, senhor. Faz jus aos 200 mil. Tá bom? Então, ela vai ser meieira do quê? Da valorização. Tá? Então, vamos lá. Então, no Professora, caso de deserdação, oi? nesse caso aí da fazenda, ela entra como meieira da valorização, mas ela não entra como herdeira dos bens particulares? Exato. Ela é meieira da valorização e herdeira dos 200 mil da fazenda. Olha que lindo. Então, ela vai sair com 100 mil. Pá. Tá? Ela tem metade da valorização. 100 mil. Pá. Mas a fazenda que valia 200 dividido por 5, dividido por 4, 50 mil, 150 mil. Tá bom? Ó, fiz as contas de cabeça. Então, gente, no caso de deserdação, tá? Não adianta ser posterior à morte, porque um dos requisitos da deserdação é testamento. Vou colocar uma questão dessa na prova. Ah, não, eu já fiz a prova de vocês, tá fácil. Então, depois da Alana, depois do Alailson. Alailson saiu, gente, por isso que ele não respondeu. Alan, essa questão é para você, Alan. Atenção, tá? Atenção, questão 28, Alan. Vamos começar de baixo para cima. Alan, ao cego só se permite o testamento particular? Sim, você está participando, agora vai participar com a sua questão. Alan, ao cego só se permite o testamento particular? Eu acho que eu vou fazer diferente. Para cada um, eu vou perguntar um item e eu vou de cima para baixo. Acho que vai ficar melhor, porque aí todo mundo participa. Não, gente, pelo contrário, o cego não pode fazer testamento particular. A nossa lei hoje não permite. O cego, a pessoa com deficiência visual, que o termo correto, a aluna Ângela, lá na banca dela, me ensinou, é pessoa com deficiência visual, ele só pode fazer testamento público, tá bom? Público, por quê? Que o testamento público, ele é aquele mais seguro. Ele vai ser feito pelo tabelião, o tabelião vai ler e depois uma testemunha vai ler para o cego aquele testamento, para que ele tenha certeza de que as vontades dele estão naquele testamento. Então, parabéns, Alan, acertou. A dúvida que eu tinha foi tirada, se a viúva pode entrar? Pode. Então, vamos lá, outro item. Vitor, você agora. Vitor, tá aí, Vitor? Vitor, você está presente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Sim, vamos lá, Vitor. Nenhum dos co-herdeiros pode reclamar a universalidade da herança ao terceiro, que indevidamente a possua, não podendo este opor-lhe em exceção o caráter parcial do seu direito nos bens da sucessão. Professora, não entendi nada. Vou explicar. Imagine que o decujus deixou uma única casa.
E essa casa está em comodato com alguém. Alguém emprestou, né? Ó, eu vou te emprestar essa casa. Vamos fazer aqui um contratinho de comodato para você poder não ter depois reclamar o uso capião da casa. Tá aqui o comodato que eu vou te emprestar, tá? E aí essa pessoa que faleceu só tinha esse bem, que tá lá com uma pessoa em comodato. O herdeiro, ele pode requerer aquele bem? Pode requerer aquele bem? Pode. Então, claro que ele pode reclamar aquele bem. Ele vai trazer o bem, ó. Vem aqui, traga o bem aqui para nossa colação, tá? Pode reclamar o bem, sim, que está com terceiros. Beleza? Qualquer um pode, exatamente, Vitor. Isso, muito bom. E no caso de imóvel em usufruto, perguntou o Ronaldo. Aí eu pergunto, esse usufruto é um legado de usufruto ou é um usufruto até a morte da outra pessoa? Se ele tiver usufruto vitalício, por exemplo, é um legado de usufruto ou é um usufruto? E alugado, você pode requerer o aluguel daquele bem e colocar lá no processo, tá? O aluguel também pode, tá? Usufruto, não pode. Você tem que esperar a pessoa falecer, tá? Se for um usufruto vitalício, né? Então, enquanto a pessoa viver, tá bom? Beleza? Vamos lá, então. Foi o Vitor. Agora é o Alisson. Alisson, você tá por aí? Alisson, o legatário é sempre parte ilegítima para se manifestar sobre as dívidas do espólio? Tadinho do legatário, né? O legatário não pode quase nada, hein, Alisson? Alisson, luzinha vermelha para você. Alisson não tá aí, então o Tiago, parar de gritar, que daqui a pouco meu marido chega. Por que você tá gritando? Tiago, vamos lá, Tiago, já que o Alisson não respondeu. Tiago, você tá aí? Tiago também não tá. Arthur. Então vamos, Ronaldo, né? Ronaldo tá, eu sei que ele tá. O disco furou, né? Vamos lá. Ronaldo, o legatário é sempre parte ilegítima para se manifestar sobre as dívidas do espólio? E aí, Ronaldo? O Arthur até, vazou da reunião. Não, gente, o legatário ele também pode se manifestar, tá bom? Inclusive de dívidas que ele tomou conhecimento. Ele pode se manifestar. Então, ele não é parte ilegítima, ele é parte legítima, tá? Mas é sempre não, em algumas situações. Ele vai ser parte legítima, beleza? E, por fim, a letra A é a que sobrou, não é? Então, que é a correta. O credor de dívida líquida incerta, ainda não vencida, pode requerer habilitação no inventário? Então, imagina o seguinte, eu sou um banco, eu sou banqueira, tá? Sou bancária, não, sou banqueira. Fiz um banco, beleza? Emprestei dinheiro para o Zezinho. E aí eu emprestei o dinheiro para o Zezinho e dei um tempo para o Zezinho pagar a dívida de 5 anos. Eu falei, Zezinho, você vai ter aí um prazo de 5 anos sem precisar pagar as prestações. Depois de 5 anos, você vai começar a pagar as prestações, tá? Tá bom. Zezinho aceitou. Aí, nesse período, 1 ano depois, o Zezinho falece. A minha dívida nem começou a vencer. Eu posso, como credora do Zezinho, requerer habilitação no inventário? Claro!
Eu não posso querer, não, eu devo. Por quê? Porque o inventário, nesse prazo aí que resta para o vencimento da dívida, ele já pode acabar, já pode dividir os bens, e aí? Eu vou cobrar de quem? Aí eu vou ter de cobrar, correr atrás de herdeiro para tentar recuperar bem, se ele já tiver vendido o bem. E se não tiver mais o bem? Então, todo credor, seja dívida vencida ou não, deve se habilitar no inventário. Por quê? Porque aquele valor devido vai ficar separado para o pagamento da dívida quando ela vencer. Então, vai separar uma parte do patrimônio do Zezinho, que vai ficar lá, hipoteca, exatamente, que vai ficar lá bonitinho, paradinho, tá? Paradinho, esperando chegar a data do vencimento para pagar aquela dívida, tá? Atenção com hipotecas da Caixa. Normalmente a Caixa, quando faz um seguro, um financiamento, a Caixa, o que ela faz? Ela te obriga a fazer um seguro, uma compra casada, né? Você faz um seguro. Se a pessoa que fez o financiamento falecer, enquanto aquele financiamento está acontecendo, o seguro cobre completamente o pagamento. Aí fica encerrado o pagamento daquela dívida, tá? Então, o credor da dívida líquida e certa não venceu, mas ele pode se habilitar? Ele pode não, ele deve se habilitar, tá bom? Porque senão ele pode chegar lá na frente e não encontrar bens para pagar a dívida, tá? Beleza? Professora, Oi. caso das alienações fiduciárias, não precisa, né? Porque a própria alienação fiduciária já é o instituto que se garante. Sim, sim. Nesse caso não precisa, é o próprio bem. Tá? Ainda não tem a propriedade do bem. Se a pessoa tiver uma doença também e se aposentar por invalidez, dá quitação no contrato da Caixa. Ah, é, Vitor? Eu não sabia, não. Legal. Legal, interessante. Não sabia. Obrigada por informar. Vamos lá, próximo da lista. Betânia. Betânia, por favor, honre as mulheres, tá? Porque os homens aqui nenhum estavam presentes, tá? Vamos lá, você vai aqui. Professora, e eu? Esqueci, sim, o Ronaldo, mas os que eu chamei, Ronaldo. Eu chamei Arthur, eu chamei Tiago, eu chamei não sei mais quem, eu chamei Alan não. Eu chamei a Laílson, eu chamei a Alisson, eles não estavam. Betânia tá. O Alan também. Vamos lá, Betânia. Betânia. Constituem hipóteses de deserdação de herdeiros e legatários, a ofensa física, a injúria grave e as relações ilícitas com a madrasta e o padrasto? Isso é hipótese de deserdação, Betânia? Luzinha vermelha para você, Betânia. Não! Isso é hipótese de indignidade. Indignidade, tá? Para ser deserdação, o que eu teria de incluir aqui? O testamento com a justa causa, não é? Tá? Beleza? Tá bom? No dia da prova, podia fazer assim com essa luzinha. Tá bom? É causa de indignidade. O Ronaldo já participou. Paulo. O Paulo tá aí, gente? Paulo, é nulo e não eficaz o legado de coisa certa que não pertence ao testador no momento da abertura da sucessão. A professora manda outra pergunta, porque eu fui falar que estava aqui e não foquei na pergunta. Sei, tá, Alisson? Vamos lá, Paulo. É nulo e não eficaz o legado de coisa certa que não pertence ao testador no momento de abertura da sucessão? Olha só, eu deixo para o Paulo
tá? Meu melhor aluno de sucessões, que eu tenho certeza que ele vai acertar essa questão. Eu deixo para o Paulo esse grampeador, tá bom? Eu estou aqui, coloco a marca Goler Plus, tá? Deixei aqui bonitinho para o Paulo. Só que por algum motivo, Paulo, eu vendi esse meu grampeador, ele estragou, joguei fora. E aí, quando eu morri, eu não tinha mais esse grampeador. E aí, essa cláusula do meu testamento, ela é nula ou ela é ineficaz? Ineficaz. Ela é nula ou ineficaz? Ineficaz. Ineficaz, isso mesmo, Paulo. Ela é ineficaz. Ineficaz. Porque no momento que ela foi feita, ela era válida. Mas por um ato superveniente, no momento da abertura do testamento, ela já não estava mais com a sua aplicabilidade. Então, ela é ineficaz e não nula. Parabéns, Paulo. Então, vamos lá. Vamos dar mais uma chance para o Alisson, não é, Alisson? Não me desaponte agora. Preste atenção na pergunta. Olha só. Configura-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos em que ele sucederia se vivo fosse. Exatamente, direito de representação, é isso. Sendo titulares desse direito, ascendentes e descendentes, eu posso chamar os ascendentes para representar? Luzinha vermelha. Luzinha vermelha. Osmano já está te contando. Luzinha vermelha. Não, exatamente, gente. Olha só. O direito de representação, ele é exclusivo dos descendentes. Então, se o pai morreu, eu vou chamar quem para representar? O filho. Tá? O filho morreu, eu vou chamar quem? O neto. Na linha transversal, só se admite o direito de representação para os filhos dos tios. Então, os irmãos lá do Zezinho, o irmão do Zezinho faleceu, quem que eu vou chamar de representação? O sobrinho do Zezinho. Então, o direito de representação é quando a lei fala, olha, bonitinho, ó, 1851, não é, Osmano? Bonitinho, olha só. Na falta daquela pessoa que iria ali suceder, eu vou ver se ela tem filhos, se ela tem descendentes. E aí eu chamo esses descendentes para representar aquela pessoa que não está mais lá, tá bom? Então, não cabe aos ascendentes. Jamais, tá bom? Jamais. Isso mesmo, Alisson. E agora o Osmano. A Osmano agora é você. Tá? Agora é você. O Instituto da Colação diz respeito tão somente à sucessão legítima. Assim, o herdeiro testamentário não tem legitimidade ativa para exigir a colação bem sonegado por herdeiro necessário. E aí, Osmano? Mineiro com mineiro se entende, não é? Sim, tá? Foi o que eu falei agora há pouco. A colação é um instituto da sucessão legítima. Então, aquela parte da sucessão legítima, ok? Ela vai ser discutida pelos herdeiros legítimos, pelo Ministério Público, pelo inventariante, tá bom? Não cabe ao testamentário, aquele que vai fazer valer o testamento, cumprir o testamento, ficar discutindo colação, tá bom?
E dos Pergunta? bens disponíveis, doutora? Dos bens disponíveis. No caso da legítima, sim, dos bens disponíveis. Sim, aí dos bens disponíveis, sim. Aí ele vai fazer cumprir a vontade do decurso. Aí ele vai poder, por exemplo, avisar que o herdeiro está com o bem, mas ele não quer entregar o bem, por exemplo. Que aí ele vai sofrer uma pena. Qual é a pena? Como se ele tivesse renunciado à herança. Para isso, sim. Então, para os bens disponíveis, ele pode avisar: olha, o herdeiro fulano de tal tá com o grampeador que a professora Carol ia dar para o Paulo. Mas ele não quer entregar. Não quer entregar. Então, ele pode avisar qual é a pena que nós vamos dar para esse herdeiro que não quer entregar o bem para o Paulo. Como se ele tivesse renunciado à herança. Ok? Certinho, Osmane, isso aí, parabéns. Mas essa estava fácil, né? Era a que sobrou? 26. Quem agora? Deixa eu ver aqui. Brena, você está aqui? Brena, vamos lá. Brena, começando, primeira questão. Brena, presente. Muito bem. Brena, os herdeiros em posse dos bens da herança, essa questão aqui, ó. Os herdeiros em posse dos bens da herança são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam desde a data do início da posse, ainda que anterior à abertura da sucessão? Luzinha vermelha para a Brena. Não, Brena. Olha só. Os herdeiros, se eles estão na posse de algum bem, então imagina o seguinte: meu pai me deixou uma casa e aquela casa eu coloquei para alugar para me dar uma renda extra, tá? Ele deixou eu ficar com a posse daquele bem. Eu estou recebendo o aluguel daquele imóvel, tá? Eu sou obrigada a informar os demais herdeiros que eu recebo aquele aluguel? Sim. E quanto que eu recebo daquele aluguel? Sim. Mas a partir de que momento? Da abertura da sucessão. Então, é a partir da abertura da sucessão que aquele valor que eu recebo mensalmente daquele bem, que ainda não é minha propriedade, mas que eu tenho a posse. Então, o que eu recebo de aluguel daquele bem, eu vou ter de informar o testamento. Vou ter de informar o inventário. Por quê? Eu posso receber a mais do que os meus irmãos? Não. Então, todos aqueles aluguéis, a partir do momento da abertura da sucessão, eu preciso informar. Tá bom, Brena? Então, não é anterior à abertura da sucessão. É a partir do momento da abertura da sucessão. Tá bom? Ok? Malquisedeque. Vamos lá, Malquisedeque. Você está presente? Mal. Mal, você está aí? Sim, Mel. Ai, Mel, tem que chamar de Mel. Delícia. Vamos lá, Mel. Pode o testador, atenção, pode o testador indicar os bens e valores que devem compor os quinhões hereditários, deliberando ele próprio a partilha que prevalecerá, ainda que o valor dos bens não correspondam às cotas estabelecidas? Então, o testador vai falar o seguinte, ó, todos os meus bens, eu tenho 100 mil, tá? Eu vou dividir assim os meus bens. Aquela casa vai para o meu filho, aquela casa vai para o meu outro filho, aquele carro vai para o meu filho. Não quero nem saber se o valor é igual ou diferente. Ele pode fazer isso, Mel? Pode, Mel? Não pode, Mel. Não pode. Olha só.
O testador, ele pode dispor da forma que ele quiser aqueles bens que nós chamamos de bens disponíveis, tá? Então, ele pode pegar 50% dos bens dele e esses 50% fazer o que ele quiser. Eu vou deixar essa casa para um, eu vou deixar essa casa para outro, eu vou deixar essa casa para aquele outro, tá? Mas os 50% que nós chamamos de legítima, isso ele não pode dispor. Ele não pode indicar quem vai ficar com a casa, quem vai ficar com a outra casa, quem vai ficar com o carro. Isso ele não pode fazer, tá? Quem faz isso? O inventariante, lá no inventário. Tá? Se for preciso, vende tudo, põe tudo numa conta judicial e aí partilha. Para quê? Para que os quinhões hereditários sejam idênticos. E essa divisão dos quinhões hereditários nós fazemos lá na partilha. Tá bom? Então, ele não pode fazer nada disso. Beleza, Melquisedeque? Tá? Ok? Então, vamos lá. Próxima questão vai ser o David. David, tá? David, vamos lá. Ainda mais vivo, não é? Ainda mais vivo, a pessoa viva decidir como vai ser feita a partilha dele. Ah, o David é gênio? Então, vamos lá, David. O herdeiro pode sempre requerer a partilha, desde que não tenha sido proibido pelo testador, cabendo igual faculdade aos seus cessionários e credores. Você acha que o testador pode chegar lá e fazer assim, eu não admito que o meu filho, aquele meu filho que eu gosto menos, ele requeira a partilha dos meus bens? Ele pode fazer isso? Não, David, isso mesmo, ele não pode. Gente, eu não posso excluir o herdeiro do direito que ele tem. Iniciar a partilha, tá? Eu não posso, exatamente, David. Então, eu não posso proibir o meu herdeiro de requerer partilha, de requerer abertura de inventário. Eu não posso fazer nada disso, beleza? Questão A é a que sobra. Então, quando parte da herança consistir em bens de liquidação morosa ou difícil, poderá proceder-se no prazo legal, aquele prazo que nós vimos, né, de 12 meses, a partilha dos outros bens, reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilha, sobre a guarda e administração do mesmo ou diverso inventariante e consentimento da maioria dos herdeiros. Exato. Lembra que eu contei a historinha da pedra preciosa aqui, da esmeralda, que eu só fui descobrir que tinha valor depois de muitos anos? Então, aquilo é uma sobrepartilha. Então, quer dizer, depois do falecimento, depois do inventário, depois da partilha, eu posso trazer bens para uma nova partilha, que eu vou chamar de sobrepartilha. Eu também posso fazer isso com aqueles bens que eu não consegui vender, que eu não consegui me dispor na partilha. Imagine, por exemplo, que eu tenho uma lata velha que ninguém quer, tá? Ninguém quer, eu não consigo vender aquele bem. Eu posso deixar para uma outra partilha? Encerro aquela partilha que está no processo, encerro, tá? E abro uma nova partilha só para dividir, só para partilhar esse bem que eu não consigo vender? Posso, tá bom? Então, quando parte da herança for bens de liquidação morosa ou difícil, eu posso tirar esse bem da partilha tradicional, encerrar a partilha e começar uma nova partilha, tá? Só com aquele bem que eu não consegui vender. Beleza, pessoal? Próxima aqui é a questão 25. Vamos lá, quem vai ser agora? Foi muito fácil aquela para o Davi, não é? O David, foi muito fácil.
Muito fácil. Mateus, foi muito fácil. Vocês acham que ele tem que fazer outra, né? Eu também acho. Tá? Mateus tá aí? Mateus, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos lá, então, o David de novo, porque ele é muito inteligente. David, essa tá fácil, David. Presta, essa tá muito fácil. O direito de representação, segundo estabelece o Código Civil, dá-se na linha ascendente e descendente, assim como na linha transversal, mas neste caso somente em favor dos filhos de irmãos do falecido David. E aí, e o direito de representação, David? Luzinha vermelha para você. Certo ou errado? Errado! Linha ascendente, gente. Cabe direito de representação na linha ascendente, David. Pegar teu pescocinho, ó. Não, gente, não cabe direito de representação subindo, só cabe para baixo na linha descendente. Ah, David. Agora é o Mateus. Outra chance para o Mateus, hein? Mateus não está aí. Mateus, tá sim, gente, tá sim, professor. Mateus, aquele que pretender estabelecer disposições especiais sobre o seu enterro deverá fazê-lo necessariamente por meio de testamento público, cerrado ou particular. Eu quero, igual a Dercy, eu quero ser enterrado em pé, tá? Eu tenho de fazer isso por meio de testamento? Não, isso mesmo, Mateus. Não, eu posso fazer isso por codicilo, tá bom? Posso fazer por codicilo. Então, não precisa ser por meio de testamento. Certa resposta, Mateus. Obrigada. Agora é o Stephanie. Stephanie, você tá aí, Stephanie? Stephanie. Oh, vamos lá, Stephanie. Stephanie. José veio a falecer em decorrência de acidente de trânsito, sendo que seu irmão, João, também vítima do mesmo acidente, sobreviveu por alguns dias, vindo a falecer. José não possuía ascendentes, não possuía descendentes, não tinha cônjuge ou companheira, mas tão somente o João e outros 3 irmãos. Aberta a sucessão e realizada a partilha, coube 1/4 dos bens por ele deixados a cada um dos irmãos? Então, vamos lá, o José faleceu. Nesse mesmo acidente de trânsito, estava o seu irmão João. Mas o irmão João, ele sobreviveu alguns dias, depois morreu. O José, tadinho, não tinha mais os ascendentes, não tinha descendentes, ele não tinha cônjuge e companheira. Então, nós passamos a sucessão para aqueles que são colaterais. Na primeira linha dos colaterais são os irmãos. José tinha 4 irmãos. Quanto que vai caber para cada irmão do José? O João vai receber? O João vai receber? João é herdeiro de José? Sim, exato. E se João tivesse morrido ao mesmo tempo que José? João seria herdeiro de José? Não. Se João tivesse morrido no mesmo horário, no mesmo minuto que o José, ou eu não conseguisse distinguir quem morreu primeiro, João não era herdeiro de José, José não era herdeiro de João. Teríamos a hipótese de comoriência. Isso mesmo, Stephanie. Parabéns, Stephanie David. Tá? Próximo aqui que vai responder é Help. Maria do Socorro. Help.
Maria do Socorro, Maria do Socorro, Maria do Socorro. Help, 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 help. Vamos lá, help. Realizada a partilha dos bens do falecido e havendo ainda dívidas, os herdeiros por ela respondem integralmente. E aí, help? Zezinho morreu. Tem mais dívida do que bens. Os herdeiros vão ter que pagar as dívidas? Não, exatamente, está errada. As dívidas, gente, elas não ultrapassam os bens deixados pelo decújo. Os filhos não têm de arcar. Os herdeiros não precisam arcar com as dívidas que não são abarcadas pela herança, ok? E essa última, vamos lá, depois da help, quem foi aqui é Fábio. Fábio, você está aí? Tá? Agora você vai me responder, Fábio, por que a letra A está errada? Tá? Por que a letra A está errada? A abertura da sucessão ocorre com a distribuição do inventário dos bens deixados pelo decújo? Quando ocorre a abertura da sucessão, Fábio? A abertura da sucessão ocorre com a distribuição do inventário? Quer dizer, a pessoa faleceu hoje, o inventário dela só vai ser aberto daqui 20 anos. A sucessão dela só vai começar daqui 20 anos, Fábio? Quando começa, qual é o momento da abertura da sucessão? Que horas nós falamos? Agora sim, abriu a sucessão. Com a morte. Com a morte, a pessoa faleceu, está aberta a sucessão. Isso mesmo, Fábio. A pessoa morreu naquele exato minuto, segundo, milésimo de segundo que ela morreu, começa a sucessão. Tá bom? Então, a sucessão, ela não ocorre com a distribuição do inventário, mas a abertura da sucessão acontece com a morte, tá? Próxima questão. Questãozinha de juiz, questão fácil. Quer me falar qual que é a incorreta? Então, todas estão corretas, exceto uma. Maria das Dores. Maria das Dores está milionária, tá? Maria das Dores está milionária, tá? Eu vou ser advogada da Maria das Dores, tá? Porque ela é tão rica que ela não precisa nem ser ela ser advogada, né, Maria das Dores? Estou aqui ralando para terminar o curso, professor. Ah, sei. Vamos lá, Maria das Dores. Tá cheia da grana, 8 milhões, só um lotinho de 8 milhões. Reservados, olha só, reservados bens para garantir os herdeiros, para garantir os direitos de herdeiro excluído. A medida, qual a medida é essa? A reserva dos bens, tá? Então, reservados bens para garantir os direitos de herdeiro excluído, a medida perderá eficácia se esse herdeiro excluído não propuser a ação ordinária que lhe compete no prazo de 30 dias, contado da intimação da decisão que não o admitir no inventário? Não, né? Luzinha vermelha para você? É, sim. Certo, gente. Olha só. Imagine uma pessoa que alega ser herdeira, tá? Alega ser herdeira. Aí ela tá lá, ela se manifesta como herdeira e aquela parcela daqueles bens foram separados para aquele herdeiro. Só que, por algum motivo, ok? Aquele herdeiro foi excluído da planilha de herdeiros. Ele vai ter 30 dias, sim. Para quê? Para ele pedir uma ação para que os seus bens sejam reservados. Não é que ele não vai ganhar bens, não. É para que a reserva dos bens que lhe caberia seja mantida.
Porque senão, o que vai acontecer se ele esperar mais de 30 dias para peticionar a petição de reserva de bens? Tá? O que vai acontecer se ele não fizer essa reserva? Gente, o inventário vai continuar, a partilha vai continuar, o juiz vai determinar o quinhão de cada herdeiro. Aí, depois de muito tempo, ele vai ter de ir atrás de bens dos irmãos para tentar recuperar aquele bem que lhe cabia. Mas, nesse momento, ele tem um prazo, sim, de 30 dias para requerer o quê? A reserva, tá? A reserva dos seus bens, ok? Tá bom, gente? Tá, Maria das Dores? Então, sim, está correto. Vamos lá depois. Quem está aqui depois? Gabriel Madureira. Gabriel Madureira, um momento. Gabriel Madureira, você está aí, Gabriel, presente. Gabriel Madureira, vamos lá. No inventário, a partilha, depois de transitado em julgado, poderá ser emendada nos mesmos autos para corrigir erros de fato na descrição dos bens, desde que concordem todas as partes. Luzinha vermelha? O Gabriel? Gabriel, você troca nota 10 por um grampeador? Sim, Gabriel. Olha só, imagine que durante lá a minha partilha, tá, dos bens, eu coloquei o número errado da matrícula de um bem. Tá? Eu estou lá escrevendo, lá, coloquei o número errado. Ninguém percebeu. Mas na hora que eu cheguei lá no Ronaldo, lá, porque o Ronaldo também vai ser dono de cartório, que eu cheguei lá no Ronaldo, falei, aqui, eu vim aqui transferir, né, esse imóvel aqui com o meu nome, tá? Eu sou herdeiro. Aí o Ronaldo vai olhar e vai falar, deixa eu te falar, tem um erro aqui, o número da matrícula está errado. E agora, gente? Eu vou ter que ajuizar uma nova partilha para corrigir um erro? O que eu posso fazer? Se todos os herdeiros, se todas as partes concordarem, eu posso pedir a retificação daquele erro material, tá? E se uma parte não aceitar, aí eu vou ter que entrar com uma ação judicial para que o juiz supra a autorização daquela parte para corrigir aquele erro material, tá bom? Então, olha, o Ronaldo diz que depara com isso demais, acontece muito, tá? Então, basta ir com a anuência de todas as partes, vai lá na petição, vai lá no processo da partilha, requer o desarquivamento do processo, todo mundo concordou, tá lá bonitinho para retificar aqueles dados equivocados do imóvel, do bem, tá? Então, certinho, isso daí, tá? Essas questões aí, o Ronaldo sabe tudo, tá? Sabe tudo. Tá? Sabe tudo. Marcelo! 2 pontos para o Gabriel, gente. Não, quem vai ganhar ponto aqui é só o Mel. Mel que vai ganhar ponto, tá? Mel. Vamos lá, Marcelo Vale. Marcelo Vale, você está aí? Marcelo. Que professora pentelha, hein? Marcelo Vale não está, então, a Maiara Marques. Maiara Marques está, que ela deu um risinho aqui, tá? Maiara, no inventário, não havendo concordância de todas as partes sobre pedido de pagamento feito pelo credor do espólio,
será ele remetido para os meios ordinários? Então, imagina o seguinte, um credor diz que está devendo 100 mil. Ah, eu estou devendo 100 mil. Metade dos herdeiros concordam com o pagamento dos 100 mil. Mas a outra metade fala, aqui, ó, pela correção monetária, essa dívida aqui está 230 mil. Tá? Isso vai ser discutido no processo de inventário, essa dívida? Ou vai ser discutido em outra ação própria para discutir o valor da dívida? É isso que a questão quer saber. No inventário, não havendo concordância de todas as partes sobre pedido de pagamento feito por credor do espólio, será ele remetido para os meios ordinários? Luzinha vermelha para Maiara. Sim, Maiara, sim. Nós vamos discutir a dívida do credor numa ação autônoma, tá? Numa ação própria. Aí lá nessa ação própria, o espólio, representado pelo seu inventariante, vai promover uma ação contra aquele credor para saber o valor para o devedor, para saber o valor correto da dívida, tá bom? Tanto se é o espólio que deve, quanto o espólio tem a receber. Então, nós vamos discutir isso em meios ordinários, numa ação própria, e não no inventário, tá bom? Então, a resposta está correta. E a que está incorreta compete ao inventariante dativo ajuizar ações em nome do espólio e defendê-lo nas ações que forem propostas em face dele. Gente, e aí? E aí? Eu posso fazer isso com o inventariante dativo? Coitado do inventariante dativo, não é? O inventariante dativo é aquele cara que já não queria pegar aquele processo, sabe? Estava de saco cheio, mas foi lá, ele foi despachar com o juiz transformou ele em inventariante dativo. O inventariante dativo, ele vai cuidar do espólio como qualquer inventariante, mas ele não é obrigado a ajuizar ações em nome do espólio. Quem vai ajuizar a ação em nome do espólio vão ser os herdeiros, tá bom? Então, no inventariante dativo, quando eu tenho inventariante dativo, quem vai propor ações em nome do espólio são os herdeiros, e não o inventariante. Beleza? Ok? Estou quase acabando. Duas ações para um mesmo assunto? Como assim? Maiara, como assim duas ações para o mesmo assunto? Questão B, não. Tá? Não vão ser duas ações para o mesmo assunto, não. O inventário vai tratar só da seguinte questão. Tem dívidas? O decujus deixou dívidas? Deixou. Quanto que são as dívidas? X. O decujus deixou crédito? Então, alguém está devendo para o decujus? Deixou. Quanto que é? Y. Só isso. Se eu quero discutir o valor da dívida ou o valor do crédito, eu vou precisar de uma ação autônoma. Não é uma ação de inventário. É uma ação própria. Pode ser uma ação de cobrança, pode... Tá? Ok? Mas eu vou discutir isso em uma ação autônoma. Eu não discuto no inventário o valor da dívida ou o valor do crédito que o decujus tem. No inventário, eu só informo o valor. O valor é X. O valor é Y. Se eu, como herdeiro, discordo daquela dívida, falo, não, essa dívida aí não é esse valor, não, porque eu tenho certeza que ele já pagou. Eu tenho até um recibo. Não cabe ao juiz do inventário discutir quanto que o credor tem ou quanto o devedor tem. Isso ele vai discutir numa ação autônoma. Tá bom, Maiara? Vai discutir numa ação autônoma, uma ação de cobrança, tá? Lá ele vai discutir o valor que deve ou o valor que tem a receber, tá? Numa consignação em pagamento.
mas nunca na ação de inventário. Tá bom? Assim como também vai para outros meios ordinários, por exemplo, se nós tivermos uma discussão de reconhecimento de paternidade pós-mortem. Eu discuto o reconhecimento de paternidade na ação de inventário? Não. Na ação de inventário, eu só quero saber quem é herdeiro. São esses. Quanto que cada herdeiro vai receber? Isso. Tá? Então, todas essas ações que visam a discussão de determinado assunto que não seja relacionado ao inventário, que o inventário é sempre fixo, é esse valor. Tá? O que não é relacionado a isso tem que ser discutido numa ação própria. Os processos seguem relacionados. Relacionados como? Não pode não tramitar na mesma vara, tá? E aí você só vai informar, olha, no processo de inventário tal, houve dúvida com relação ao crédito, com relação ao débito do fulano de tal. Então, essa ação serve para resolver isso. É isso aí que eu perguntei, viu, professora? A ação... Como a senhora deu exemplo aí, no exemplo de reconhecimento de paternidade e no caso do inventário. O inventário ele só pode ser sentenciado depois que resolver a questão do reconhecimento de paternidade, não é isso? Não. Eu posso ter um inventário decidido, ainda tramitando uma ação de reconhecimento de paternidade. Mas aqueles bens que caberiam para aquele filho que está discutindo, eles vão ser separados. Tá? Eles vão ficar separados. São duas ações autônomas. O valor vai ficar separado. Se ele for declarado filho mesmo, transitou em julgada a sentença que diz que ele é filho, ele vai receber aquela parcela que está separada para ele. Entendo. Pode, então, pode ter. Talvez eu tenha feito confusão quanto ao tipo de sentença, né? No caso, seria a partilha que tem que esperar, ou não? Tem. Não precisa também não. Aquela parte que vai sobrar para o outro herdeiro vai ficar separada. Tá? Vai ficar separada. O que vai acontecer? Se ele for declarado herdeiro, ele vai receber aquela parte que foi separada para ele na partilha. Se ele não for declarado herdeiro, ele não é filho, aquela parte vai ser dividida de novo para os herdeiros que sobram. Tá? Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. 23. Quem é agora? Quem não foi ainda? Joabe. Não, Júlia. 23. Júlia, você está presente? Depois da Júlia, eu já aviso que vai ser o... Luiz Fernando já fez também, né? O Luiz Fernando. Júlia e Luiz Fernando. Júlia, a partilha, olha só, ele quer saber o que é incorreto. Então, todas as afirmativas estão corretas e uma está errada. A partilha, uma vez feita e julgada, só é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos. Certo. Sim. E aí, Júlia? A parte correta, Júlia, a partilha, uma vez feita e julgada, só é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam os negócios jurídicos, naqueles prazos que nós vimos lá na nossa aula, tá bom? E agora é o Luiz Fernando. Luiz Fernando, ficam sujeitos à sobrepartilha, então, a essa outra partilha, não é que vai acontecer depois que você terminou a primeira partilha. Então, ficam sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança, de que se tiver ciência após a partilha. Certinho, gente, exatamente. É para isso que serve a sobrepartilha, para colocar bens que podem ter sido sonegados ou bens que eu descobri posterior ao término daquela partilha. Certa resposta, tá bom? Agora, depois da Júlia... Júlia saiu? Joabe.
Depois do Joabe, o Lucas. Lucas Sampaio. Joabe, Lucas Sampaio. Então, vamos lá, Lucas Sampaio. Joabe tá aí, primeiro Joabe. Ficam só... Opa, já estou repetindo aqui. Os herdeiros, vamos lá, Joabe. Os herdeiros, em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão. Eles têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram e respondem pelo dano por dolo ou culpa que deram parte, Joabe. É assim? Então, vamos lá. Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante, eles são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam desde a abertura da sucessão. Então, recebi o aluguel, começa a informar aquilo que recebe após a abertura da sucessão. Tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis? Sim. Tá? Se eles fizeram despesas necessárias e úteis para a manutenção daquele bem, eles vão receber. E respondem pelos danos, seja por dolo ou culpa que deram causa? Exatamente. Certinho. Tá bom? E agora, Lucas Sampaio. Tá? Lucas Sampaio vai me falar por que a letra A está incorreta. Os herdeiros capazes, bem como os incapazes, mediante representação por instrumento público, poderão fazer partilha amigável por escritura pública, termo nos autos do inventário ou escrito particular, homologado pelo juiz, Lucas? Eu tenho incapaz, exato, Lucas, exato. Se eu tenho incapaz, eu posso fazer partilha extrajudicial? Não, não posso. Se eu tenho incapaz, obrigatoriamente eu vou fazer a partilha, ainda que amigável, onde? No processo de inventário e partilha. Tá bom? Então, Lucas, não é que eles não podem fazer partilha amigável, não. Eles podem. Mas pode ser extrajudicial? Não. Tá? Não. Só pode judicial. Exatamente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Adoro essas questões aqui. Mentira, mas eu gosto. José Inês, tá? E o Lucas Felipe. Estamos acabando. José Inês e o Lucas Felipe. José Inês, por meio de testamento, é possível instituir legado de usufruto em favor de pessoa indicada pelo testador? E aí, por meio do testamento, eu posso instituir legado de usufruto? José Inês. Posso? 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 José Inês. Sim, exato. O legado de usufruto é justamente feito por meio de testamento para uma pessoa que foi indicada pelo testador. O legado de usufruto, ele pode... Não vou falar que eu já vou responder a questão do Lucas. Do outro Lucas. Lucas Felipe. Lucas Felipe, você está aí? Lucas Felipe, Lucas Felipe, Lucas Felipe, não. Lucas Felipe, Lucas Felipe. No caso de instituição de legado de usufruto sem fixação de tempo, entende-se deixado ao legatário por toda a sua vida? Se eu não falo nada, eu deixo um legado de usufruto para o Lucas Felipe, deixo aquela casa que eu tenho lá no... José Inês, não é para você contar. Deixa aquela casa no Lago Sul, na ponta de Picolé. Respondeu. Respondeu, né? Lucas, olha só, deixa para o Lucas, Lucas Felipe, legado de usufruto
daquela casa que eu tenho lá no Lago Sul, 5 suítes, tá? 5 suítes, o deck assim que dá para o lago, está estacionada ali uma lancha, tá? Não falei o tempo. Você entende? Se eu não falo o tempo, esse legado é por toda a vida do Luiz Felipe, do Lucas Felipe? Sim, esse legado vai ser por toda a vida do Luiz Felipe. Agora, eu posso também falar, olha, deixa o legado de usufruto para o Luiz Felipe, aquela casa maravilhosa que eu tenho lá no Lago Sul, 5 suítes, ponta de picolé com a lancha ainda estacionada, tá? Deixo para usufruto 5 anos. Se eu coloco o tempo, eu vou respeitar o tempo. Então, quer dizer, o Lucas Felipe ele vai poder usufruir daquela casa por 5 anos. Tá bom? Se eu não falo nada, por toda a vida do Lucas Felipe. Tá? Agora, Luana e Keline. Luana e Keline. Keline, não é? Keline? Keline, se o legado for de coisa, preste atenção, se o legado for de coisa que se determine pelo gênero, será o mesmo cumprido, ainda que tal coisa não exista entre os bens deixados pelo testador. Então, eu falo assim, deixo para Keline Nunes uma caneta. Meus herdeiros vão ter de cumprir esse legado? Deixo para Keline uma caneta. Meus filhos vão cumprir esse legado? Vão cumprir esse legado. Agora eu falo o seguinte, deixo para Keline a caneta Montblanc de ouro branco, titânio, ok? Cravejada em brilhantes, com um brilhante de 1 quilate na tampa. Meus herdeiros, Keline, são obrigados a cumprir esse legado? E agora? Professor, eu acho que sim. Independente se tem as especificações, eu acho que sim. Não, justamente por isso que não. Olha só, quando o legado ele é genérico, eu falo, deixo para Keline uma caneta. Pode ser qualquer caneta. Eu sei o que é uma caneta? Sei, eu sei o que é uma caneta. Então, eu vou deixar para você uma caneta. Precisa ser a caneta mais cara? Não. Mas é a caneta mais barata? É uma Bic? Também não. Meus herdeiros vão ter que te dar uma caneta ali no meio termo. Agora, se eu especifico a caneta que eu vou deixar para você, e eu não tenho esse bem, eu não tenho a caneta, deixa a caneta da marca Maped, Graphic Peps, Extra Fine 04, tinta verde, tá bom? Verde com preto aqui, deixo para Keline. Eu não tenho essa caneta, eles não são obrigados a te dar. Vai ser um legado de coisa alheia, tá? Então, se eu especifico o bem e eu não tenho o bem, os meus herdeiros não são obrigados a dar o bem, tá bom? Mas se eu falo, deixo para Keline um copo. Eu tô falando, você sabe o que é um copo? Sei, é um copo. Eu tô especificando qual que é o copo? Não. Meus herdeiros vão ter que te dar um copo? Vão ter que te dar um copo, tá bom? E Luana presente? Luana, sim. As despesas e os riscos da entrega do legado correm à conta do legatário. Se não dispuser diversamente o testador? Sim, exatamente. Então, se eu falo o seguinte, deixo para Keline um cavalo. Eu tenho um aras. Imagina que eu tenho um aras. Tem lá 100 cavalos. Deixo para Keline um cavalo. Eu estou especificando qual é o cavalo? Não. Meus herdeiros, eles vão ter de cumprir essa obrigação? Vão.
Como eu tenho 100 cavalos, os meus herdeiros vão lá, vão colocar um cavalinho do lado do outro, e aquele que ficar no meio, que é o que tem o meio valor, não é nem o mais caro, nem o mais barato, é o que a Queline vai ganhar, tá? Mas quem que vai ter que ir lá buscar o cavalo? Queline, tá? Ela que vai buscar o cavalo. Se o cavalo no transporte morrer, é culpa da Queline? É problema dela, ela que deixou o cavalo morrer. Agora, imagina o seguinte, lá no meu testamento, eu falo assim, deixo também para Luana um cavalo, mas vou entregar, mas quero que o cavalo seja entregue lá na porteira da fazenda da Luana. A responsabilidade, nesse caso, é de quem? Dos meus herdeiros. Eles vão ter que escolher o cavalo que está no meio, tá? Nem o mais caro, nem o mais barato, e levar o cavalo até a porteira da fazenda da Luana. O cavalo morreu no caminho, a culpa é de quem? Dos herdeiros. Eles vão ter que dar outro cavalo para a Luana. Tá bom? Então, as despesas e os riscos por conta do legatário, se o testador nada falar. E, por fim, a questão 21, que é da Kathleen. Kathleen, você está presente? Kathleen, vamos lá. Segundo a legislação civilista brasileira, no que corresponde ao Instituto da Sucessão Testamentária, podemos afirmar que tudo está certo, exceto, tá? Exceto, toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens ou de parte deles para depois da morte? Certo, Kathleen. E aqui, por que eu vou falar essa aqui? Que essa aqui pode gerar uma interpretação equivocada. Imagine que eu tenha 100 mil reais. Esses são meus bens. Eu posso dispor de todos os meus bens? Posso. Mas se eu tenho herdeiros necessários, eu não tenho que separar uma legítima, que é de 50%? Sim. O que sobrar, eu posso fazer o que eu quiser com o que sobrar? Posso. Então, atenção. Toda pessoa capaz, maior de 16 anos, pode dispor? Pode. Por testamento? Sim. Da totalidade dos seus bens? Exato. Então, eu posso dispor de todos os meus bens? Posso. Posso dispor. Eu tenho herdeiros necessários? Tenho. Então, 50% dos meus bens vão ficar separados. Do que sobra, eu posso dispor tudo. Então, o que sobra, eu posso dispor da forma como eu quiser. Beleza? Vamos lá. Continua, Kathleen. Extingue-se em 5 anos o direito de impugnar a validade do testamento contado o prazo da data de seu registro? Sim, tá? Verdade. Sabe por quê? Aqui foi uma daquelas discussões que nós fizemos aqui em sala. Mas olha só, não é um vício absoluto, não é uma nulidade, então não deveria ter prazo prescricional, mas tem, tá? Que era uma daquelas discussões que nós fizemos em sala de aula, tá? Agora, Kathleen, a legítima dos herdeiros necessários poderá ser incluída no testamento? Eu posso pegar lá o meu testamento e falar assim, olha, para os meus herdeiros, a legítima vai ser dividida da seguinte maneira. Deixa uma casa para o fulano, deixa uma casa para o cicrano, deixa... Não! Eu não incluo a legítima no testamento. O que está no testamento é somente a parte que eu posso dispor. E, por fim, gente, o testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo. Essa é a essência do testamento. Pessoal, alguma dúvida com relação às nossas questões? Chega, né?
Chega de sucessões por hoje. Próxima aula, ok? Próxima aula nós vamos fazer umas atividades em dupla, ok? Eu vou passar uns casos para vocês, vocês vão discutir em dupla e vocês vão apresentar esse caso aqui para os colegas e vão resolver as questões, ok? Então, um beijo para vocês. Até. Ah, professora, se possível, eu gostaria que a senhora corrigisse a questão. Vamos lá para a questão. Eu nem sei qual era a questão, para falar a verdade. Alguém me fala aí qual é a questão? Corrijo. Questão. Questão avaliativa do segundo bimestre. Não, era outra aqui, peraí. É a da Mariazinha do lar. Mariazinha do lar é essa. Isso, olha só, gente, a Mariazinha do lar, ela vivia numa união estável com o Joãozinho há 30 anos. Com o Joãozinho, eu acabei respondendo essa questão agora há pouco, né? Mas vamos lá. Porque o José Inês colocou a questão aqui para eu responder, para ele poder fazer a resposta, né? Com o Joãozinho, teve 3 filhos, Mário, Marcos e Marcivânia. Antes de conhecer Mariazinha, Joãozinho tinha ganhado de herança uma fazenda avaliada em 200 mil reais. Ao longo dos 30 anos de convivência, Joãozinho tirava da fazenda o sustento da família. Quando morreu, a fazenda valia o dobro. Mariazinha e Joãozinho moravam na casa da fazenda. Joãozinho não deixou o testamento. Após uma discussão com o filho mais velho, Mário, Mariazinha foi informada que deveria sair da casa da fazenda porque não tinha direitos, visto que não era casada de fato com Joãozinho. Indicada por uma amiga estudada, procurou seu escritório de advocacia. Quais conselhos jurídicos você daria para Mariazinha? Então, primeiro, a Mariazinha, ela é meieira, não é? Meieira do quê? Gente, ela é meieira da valorização do imóvel. Aquele período em que ela ficou com o Joãozinho e o imóvel valorizou, ela faz jus a metade da valorização. A valorização foi de 200 mil, não foi? Então, ela tem direito à metade da valorização, 100 mil. Além disso, ela é herdeira. Herdeira do quê? Da fazenda, dos 200 mil. Então, ela ainda tem a herança da fazenda. E aí, a fazenda, os 200 mil da fazenda, vai ser dividido entre Mariazinha, Mário, Marcos e Marcivânia. Tá bom? Ok? Além disso, ela vai ter o direito real de habitação. Os filhos não podem tirá-la da casa dela assim, só porque eles alegam que ela não tem direito. Ok? Era isso. Sim, meieira da valorização do bem individual. Não era dali que eles tiraram o sustento da família? Você tem ideia, Luiz Fernando? O cônjuge, o companheiro, ele tem jus até metade dos aluguéis de um bem particular. Tá? Tem direito na valorização. Porque a valorização não ocorreu enquanto eles estavam juntos. É a valorização, não é o valor do bem. O bem valia 200 mil. Valorizou, digamos que tenha valorizado 100 mil nesse período de 30 anos. Ela faz jus à metade da valorização. Então, ela faria jus à metade dos 100 mil que valorizou. Não do valor do bem quando ele ganhou. Tá bom? Não, ela não tem direito à metade do bem, não. Ela tem direito à metade do que valorizou. E o bem, o valor lá, os 200 mil, ela faz jus à parte que lhe cabe como herdeira, 1/4. Então, ela vai sair desse casamento com 100 mil da valorização, mais 50 mil do valor do imóvel. Tá? Tá bom?
Beleza? E aí você vê, ela tem direito à FGTS dele, ela tem direito a os rendimentos que a fazenda deu, ela tem direito a metade. Beleza? Professor, não fiz atividade. Faz atividade agora e me manda. Tá? Tem até dia 30. Mas eu já respondi, não é? Professor, estou perdido. Nesse caso, não seria uma união estável com regime de bens? Sim, Luiz Fernando, é uma união estável. Ela tem a união estável. O regime de bens é o regime de comunhão parcial de bens. O que eles construíram ao longo de 30 anos? A valorização do imóvel. Tá? A valorização do imóvel. Digamos que nesses 30 anos, eles também compraram um trator, eles compraram 50 cabeças de gado, tá? Tudo isso faz parte desse período de convivência, de sacrifício mútuo. Tá? De sacrifício mútuo. Beleza? Então, se ela valorizou, digamos que descobriram ali perto um poço de petróleo, valorizou a fazenda, ela faz jus à valorização. Ela não faz jus ao valor que a fazenda valia na época em que ele adquiriu a fazenda. Aí você pode fazer correção monetária do valor da fazenda para saber direitinho quanto que é a valorização e tudo mais. Mas da valorização ela tem direito à metade. Não. Porque aí você tem, não é a valorização, é a correção monetária. Tá? Não confundir com a correção monetária. Que aí da correção monetária ela não faz jus. Tá? Digamos que a questão falasse, olha, teve uma correção monetária de 200 mil nesses 30 anos. Aí ela não faz jus ao valor que a fazenda vale naquele momento. Ela faria jus como herdeira, não como meieira. Você errou, foi? Acontece. Estamos aqui para aprender. Beleza? Faz parte, claro. Estamos aqui para aprender. Um beijo para vocês, então. Boa semana.